Joia. Olá a todos, mais uma aula do projeto Algicultura da Baía da Ilha Grande. O curso é Algicultura e Desenvolvimento Territorial Sustentável, fazem parte do programa Tecnologia Social e Ciências do Mar. Essas são as atividades de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu sou a professora Ana Lúcia Vendramini, coordeno o projeto e o curso, e hoje a gente terá a apresentação do Carlo e do Maurício. O Carlo, passa por favor, Carlo. Joia. Então, o nosso projeto ele tem o apoio do NIDES, que é o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, e também da Escola de Química, que eu sou professora também da Escola de Química, e temos o apoio de Paraty, da Prefeitura de Paraty. O próximo, como eu já falei para vocês, a gente tem na nossa equipe mais ou menos umas 30 pessoas trabalhando para que isso aconteça, então eu faço um agradecimento muito especial e carinhoso a todos que fazem parte dessa nossa equipe, e da aula passada foi o Tiago Vendramini, quem fez a apresentação, apresentando estudos de caso, em algicultura, no Brasil e no mundo, com 4 exemplos, e hoje a gente tem o Carlo, que vai começar com a parte de tecnologia social. Tecnologia social faz parte de todo o nosso programa, e a gente dividiu o nosso curso e o nosso projeto em 3 blocos, o bloco mar, terra e produto. Então, hoje o Carlo apresenta o Tecnologia Social e Pesquisação, uma visão sobre a algicultura, fazendo parte da aula 3, e depois do Carlos a gente dá um intervalinho e aí inicia a apresentação do Maurício, que faz parte do Grupo Mar. Tá ok? Carlos, muito obrigada a todos. Fica aqui a palavra para você. Muito obrigado, professora. Uma boa noite a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Só para confirmar como é que está o som, se está tudo bem aí. Está perfeito, Carlos. Ótimo. Então, conforme a professora Ana Lúcia falou, o que a gente vai fazer hoje aqui é uma breve apresentação sobre o conceito de tecnologia social e da pesquisação, a tecnologia social como uma tecnologia em si, e a gente vai detalhar um pouco isso, e a pesquisação como uma metodologia de pesquisa. A ideia é trazer esses conceitos para a turma, né, de maneira que vocês possam se apropriar desses conceitos e entenderem de maneira mais ampla o que é que vocês estão fazendo, né, e o que nós estamos fazendo de maneira geral. Bom, dando sequência, e aí a gente trabalha sempre nas 3 esferas, ambiental, social e econômica, né, a tecnologia social ela trabalha muito e conversa muito com essas três vertentes. E aqui um breve resumo, a gente vai falar sobre pesquisação, definição, características, aplicação do projeto Algicultura. Depois a gente vai falar sobre a tecnologia social, a definição, conceitos e possibilidades e exemplos. E, por fim, uma breve passada no que a gente chama de diagnóstico social, apresentação de resultados e gráficos. E aqui a gente vai fazer um mapeamento da nossa turma, né, da turma que a gente está agora em 2021, dessa primeira turma, e comparando com o caso que o Tiago trouxe na aula passada da Índia, mas isso é uma passagem bastante rápida, a gente não vai perder muito tempo nisso. Bom, e aí aqui a gente tem algumas definições sobre o que é pesquisação. Nós temos aqui no NIDES, na UFRJ, um professor que quando a gente fala de pesquisação no Brasil, ele é a referência nesse assunto, que é o professor Michel Thiolan, a quem eu tenho honra de ser o meu orientador no meu projeto de pesquisa. Eu não falei, não me apresentei, eu sou o Carlos, sou aluno de mestrado, aluno da professora Ana Lúcia e aluno do professor Michel Thiolan. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, algumas definições, eu vou pegar a do professor Michel Thiolan, que ele diz que a pesquisação ocorre sempre quando houver uma ação por parte de pessoas ou grupos a um problema sob observação. Faz parte de um projeto de ação social ou resolução de problemas coletivos. Então, a pesquisação está bastante alinhada com esse conceito que nós estamos trazendo aqui para o curso da Algicultura, né? A gente tem uma questão, a gente tem um grupo, a gente tem um território, e isso vai envolver todos os que a gente chama de atores desse processo.
Seguindo aqui do ponto de vista das características da pesquisação, ela é uma metodologia, né, um método dentro das metodologias qualitativas, ela está nesse guarda-chuva das metodologias qualitativas, e aí tem alguns exemplos, a gente pode falar de pesquisa exploratória, pesquisa participante, pesquisa etnográfica, e aí sim a pesquisação, né, também chamada de investigação-ação. Ela tem uma interação maior do que na pesquisa participante, ela se assemelha em muitos traços, né, com a pesquisa participante, como o nome já sugere, mas uma diferença muito importante é o compartilhamento de poder. E aí eu vou fazer uma ressalva aqui e chamar a atenção de todos para isso. Esse é um curso que depende muito dessa visão do compartilhamento de poder. Ninguém melhor do que as pessoas do território, do que as pessoas envolvidas no projeto que pertencem à comunidade para fazerem a construção desse saber. Então, a gente depende muito dessa troca. Aqui não existe uma hierarquia de conhecimento, vocês vão perceber que há uma troca muito grande nesse processo. Então, isso é importante que vocês tenham isso como uma consciência latente e que se apropriem desse conceito de verdade, não que isso fique vago, que isso fique numa apresentação de PowerPoint, tá? Continuando as características, é uma pesquisa de base empírica, né? Uma ação ou resolução de um problema coletivo, e aí aqui, mais uma vez, se aplica perfeitamente ao que a gente está tratando aqui nesse caso. Sujeitos envolvidos de modo cooperativo ou participativo, a gente não vai detalhar muito, né, mas o conceito de participação ele é bastante amplo, e existem alguns atores que, inclusive, definem escalas de participação. Né? A gente tem, alguns chamam de escalas, outros chamam de escada de participação, definem graus, 8 níveis, 6 níveis, 5 níveis. A gente não vai se ater a esses conceitos, mas é importante que a gente tenha o envolvimento. E quando a gente fala participação, a gente não fala, eventualmente, no quanto de participação a gente oferece para a turma. É muito também do que a turma se apresenta para participar nesse processo. Então, isso tem que ficar bastante claro para vocês, mais uma vez, trazendo para vocês a consciência disso. Né? Há, naturalmente, lideranças aí no processo de formação da turma, mas é importante que cada um tenha a sua responsabilidade participativa dentro da elaboração e do andamento do curso. É uma forma de experimentação em situação real, captando as informações que não seriam alcançadas na observação passiva. Então, não adiantaria nós estarmos aqui trazendo conhecimento e o Maurício, por exemplo, dá uma instrução sobre um determinado aspecto da parte prática e ele não participar, não interagir com o território, não interagir com a turma, não interagir com as soluções que estão apresentadas. Então, isso é importante saber que tem a ver com essa troca, né? Resolver problemas específicos e produzir resultados e conclusões. Isso é sempre, a gente vai ver mais adiante, isso acontece o tempo inteiro, a gente vai produzindo resultado e vai reavaliando o processo. E produzir conhecimentos sobre o objeto de estudo, né, ou do problema, não generalizável. Então, a pesquisação ela não é uma caixa de ferramenta que ela pode ser aplicada em qualquer situação ou para qualquer problema. A gente vai tratar aqui da agricultura, a partir da construção desse conhecimento, nós vamos identificar caminhos a serem seguidos, né, como resposta prática ao problema, e isso não quer dizer que a gente vai aplicar isso, por exemplo, para outro território, ainda que falando de algicultura, ou para outro conceito de tecnologia social onde se aplica a pesquisação. Então, não é generalizado nesse sentido. Aqui algumas aplicações da algicultura, né, e do ponto de vista da pesquisação, mais uma vez que nós falamos, compartilhamento de conhecimento e poder, universidade / comunidade. Então, aqui não há uma hierarquia do conhecimento, isso é muito importante, e trago mais uma vez a vocês a responsabilidade sobre isso. Devolutivas das turmas passadas e melhorias nas turmas futuras, isso é muito importante, vocês são os pioneiros, vocês são os primeiros, então muito do que a gente está fazendo aqui vai sendo calibrado e ajustado, vai sendo incorporado a novos conteúdos para as próximas turmas, né? E há sempre uma troca constante e reanálise de conteúdo e de método. Então, a gente vai mexer sempre no conteúdo e sempre no método, a gente vai retroalimentando esse sistema. E aqui,
o que nós chamamos de espirais da pesquisação. Então, a gente tem o diagnóstico, a gente vai fazer o diagnóstico do problema, identificar, na verdade, quais são os problemas que nós encontramos, vamos formular estratégias, desenvolver e avaliar soluções, ampliar e compreender essas soluções e como isso aconteceu, e a gente volta lá para o diagnóstico, procede aos mesmos passos, e isso fica de maneira contínua se retroalimentando. Então, vocês vão perceber que a gente vai, ao final do curso, fazer uma nova análise, ou eventualmente até durante o curso, e vamos trabalhar para a próxima turma um conceito melhorado, um conceito melhor aplicado, um processo de melhoria contínua. Bom, isso falando do ponto de vista da pesquisação. E aí, trazendo outro conceito, que é o conceito de tecnologia social. Eu vou trazer um conceito aqui que está na ITS Brasil, que é uma revista sobre tecnologia social, que é bastante importante. Então, o que é tecnologia social? Conjunto de técnicas, metodologias transformadoras desenvolvidas e ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão social e melhoria das condições de vida. Então, isso aqui é um conceito bastante importante, conversa, dialoga muito com o conceito de pesquisação. Então, a gente está falando aqui da interação com a população e apropriada por ela. Então, não existe nada que a gente consiga fazer do ponto de vista da tecnologia social que não trate diretamente da participação, do envolvimento da comunidade, dos participantes do território. Então, a gente vai avaliar isso sempre em paralelo. Algumas definições complementares sobre o termo de tecnologia social. Não é um termo ligado apenas às inovações de computação, comunicação e informática. Isso é muito importante, quando a gente fala tecnologia social, sempre a gente pensa num computador, não que não possa ter um computador, um aplicativo, um app para o celular, mas a gente pensa automaticamente sempre nesse tipo de tecnologia. E não é isso, necessariamente. Mais adiante a gente vai ver, inclusive, alguns exemplos bastante rudimentares do uso da tecnologia social. Qualquer ferramenta ou recurso que envolva um conhecimento específico e sua aplicação para solucionar problemas das mais variadas áreas. Então, a gente vai ver que tem tecnologia social em uma série de outros aspectos, de outros segmentos. A gente fala de problemas envolvendo pesca, problemas envolvendo irrigação, problemas envolvendo hidratação do ser humano. Então, isso é bastante importante. Conjunto de técnicas e métodos inovadores elaborados através da participação de toda a comunidade, com o objetivo de promover a inclusão e a melhoria das condições de vida. Mais uma vez, trazendo aí a reflexão, o viés da participação. Solução inovadora ao alcance de toda a população, desenvolvida a partir do envolvimento das pessoas, baseada no saber popular e no conhecimento técnico-científico ou na combinação dos dois. Eu prefiro acreditar que a gente vai trabalhar, no caso do nosso projeto aqui, com a combinação dos dois. A gente vai trazer o conhecimento técnico-científico e estabelecer um diálogo, uma sinergia com o conhecimento popular. Então, acho que esse é um conceito principal que vocês têm que ter do ponto de vista da tecnologia social. Mais uns conceitos para a gente finalizar a parte de conceitos. Ela é uma proposta antagônica ao que a gente chama de tecnologia convencional, sendo esta, no caso, a tecnologia convencional, a que visa o lucro e tende a provocar a exclusão social. Então, quando a gente fala, voltando lá para o conceito de computadores, supercondutores, tecnologia, a gente chama de tecnologia convencional, tecnologia dura, enfim, tem uma série de nomenclaturas que tiram desse conceito do social e trabalham mais com esse imaginário de nicho, de alta tecnologia, de coisas inacessíveis, e não é essa a proposta da tecnologia social. Mais uma visão aqui de Andrade e Valadão. Todas essas referências a gente deixa no final uma literatura para que vocês eventualmente possam consultar. São construções coletivas direcionadas para a resolução de problemas socioambientais cotidianos por meio da interação, do conhecimento e das iniciativas das próprias comunidades locais que possibilitam a inclusão social, a autonomia, o desenvolvimento sustentável e a transformação social. Bom, isso aqui eu não preciso nem repetir, eu acho que está sintetizado nesse parágrafo aqui, nesse conceito, o que a gente está fazendo aqui no projeto da Algicultura. E aí, fazendo uma linha histórica da tecnologia social, o termo, na verdade, ele é um termo mais novo, a gente está falando da década de 70, mas começou a se falar nisso
desse tipo de tecnologia no conceito de tecnologia apropriada, que daí vem a tecnologia social, e a gente fala disso com Mahatma Gandhi na Índia, no que eles chamavam lá de rocas de fiar, que é para fazer tecidos, e aí tem toda uma questão antropológica, sociológica, política, que é uma independência do ponto de vista da utilização de tecido, não comprando da Inglaterra, que era até então o país mãe, né? A Índia era uma colônia da Inglaterra. Então, a proposta de libertação vem a partir daí. Bom, a gente pode considerar alguns grupos de atuação de tecnologia social, né? Então, a gente tem o grupo dos produtos, dispositivos ou equipamentos, a gente tem o grupo dos processos, procedimentos, técnicas ou metodologias, a gente tem o grupo dos serviços, a gente tem o grupo de inovações sociais organizacionais e inovações sociais de gestão. Aqui, na verdade, a gente vai acabar, no nosso projeto da Horticultura, trafegando um pouco entre alguns grupos, né? A gente vai trabalhar com processo, com produto, então a gente vai brincar um pouco e caminhar entre os grupos de atuação. Tá? E aqui alguns autores falam de 3, outros de 4, outros de 5, mas a maioria dos autores trabalham sempre com 4 dimensões da tecnologia social: conhecimento, ciência e tecnologia, diretamente, aí a gente está falando diretamente envolvido com a alga, com a mão na massa, com a tecnologia que vai carrear todo o processo, com a participação, cidadania e democracia, e aqui entra a pesquisação, e aí entra a consciência de cada um de vocês em participar ativamente do curso, em dar opiniões, em dar sugestões, em se envolver nos projetos. A educação, que na verdade é quase que uma dimensão como consequência das outras, e a relevância social, que também está atrelada a tudo isso aí. Possibilidades e exemplos, aí a gente traz a pergunta: a horticultura é uma tecnologia social, considerando tudo que a gente falou até agora? Sim, claro que é uma tecnologia social. Eu acho que todos os conceitos que a gente trouxe aqui, usando autores e citações da década de 70, de 80, de 90, trazem para o nosso conceito do curso de horticultura. Aí a gente tem alguns exemplos aqui, eu vou falar um pouco mais adiante. Então, são cisternas, energia fotovoltaica em assentamento, o projeto Papesca da UFRJ lá em Maricá. E aí, andando um pouquinho, aqui eu falei dos exemplos, olha, a charca, que são as rocas de fiar lá na Índia, tá vendo? É um dispositivo bastante rudimentar para tecer. Então, você tem, a partir daí, aqueles conceitos de libertação, interação social, participação, tudo nesse conceito de tecnologia apropriada, que é a mãe, digamos assim, que é a origem da tecnologia social. Mais um exemplo aqui de tecnologia social são as cisternas para captação de água no norte e no nordeste, né? O Brasil é uma referência nisso, muitas cisternas para captação de água no norte e no nordeste. Complementar a esse projeto de captação de água, você tem um projeto de esgoto que gera gás para cozinhar, né? Para geração de energia, também é uma tecnologia social que está mais ou menos alinhada com isso. Uma outra tecnologia social, que é até uma curiosidade, que é bastante interessante, muita gente conhece, para não dizer que todo mundo conhece, que é o soro caseiro, que é uma solução que reduziu a mortalidade infantil e desidratação por deficiência mineral. Então, bastante interessante, isso é uma tecnologia social. Bom, e aqui trouxe algumas fontes, eu acho que depois isso vai ficar disponível para vocês acessarem do jeito que vocês acharem melhor. Bom, e aí eu volto a trazer aqui o verso da primeira aula que a Lívia trouxe, que é o verso do Drummond: o presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Então, chega a ser emocionante esse verso, se apropriem dele durante todo o andamento do curso, que vai ser muito importante a gente ter esse conhecimento. Bom, e aqui são os nossos contatos, né? Todo mundo já tem os canais aí abertos de contato conosco. Então, de minha parte é isso. Eu quero agradecer o tempo de vocês. Muito obrigado. Tá Passar ótimo, a palavra Carlos. para o Maurício. Tá ótimo, Carlos. Muito legal. E também, só colocar aqui para o pessoal que a gente está colocando conceito, nós estamos nas primeiras 5 aulas, então a gente falou que o nosso curso ele é de 30 horas,
de aula teórica, depois mais 60 horas de aula prática. Então, esses conceitos iniciais são importantes, então a gente pretende, no nosso segundo momento, discutindo mais e entrando a fundo em cada um dos aspectos. Então, eu acho bacana porque a gente coloca lá o nosso grande grupo, né, Carlos? Mar, terra e produto, e a gente tem a tecnologia social envolvendo isso tudo. A gente está começando uma cadeia produtiva, e essa cadeia produtiva ela atrai diferentes áreas, diferentes setores. Então, é importante da gente ir colocando os conceitos e depois a gente aprofunda eles e a gente vai ter momento para discutir um pouquinho mais. Como hoje a aula do Maurício também é muito longa, eu vou só dar uma parada nessa gravação para a gente separar um conteúdo do outro e depois a gente já inicia o do Maurício, mas a gente abre agora para uma